Olá pessoal, eu sou a professora Karina e neste tutorial vou mostrar para vocês como configurar um formulário com condicionamento de sessões com base nas respostas. Então eu criei aqui um modelo de uma atividade de matemática, eu mantive todas as perguntas então como obrigatórias, então a gente tem um asterisco, né, no final da pergunta indicando que ela é obrigatória. Posso fazer essa atividade com ou sem pontuação, dependendo do meu objetivo. O que é importante, então, para que a gente consiga criar este formulário condicionado com base nas respostas? Então, eu criei o formulário inicialmente todo numa única seção. Então, a primeira coisa que eu preciso fazer é dividir esse formulário em seções. Então, eu vou clicar aqui na primeira pergunta, que está pedindo o nome, vou dividir em uma seção. A primeira questão também vou clicar nela, vou fazer uma segunda divisão, e assim por diante, de modo que cada uma das questões seja uma seção em separado. Então, eu posso, por exemplo, realizar aqui uma atividade diferenciada de acordo com os níveis de aprendizagem da minha turma, dentro de um único formulário. Então, eu não preciso criar atividades separadas, eu posso criar uma única atividade e, a partir dessa atividade, ir trabalhando com alunos de diferentes níveis. Então, a primeira pergunta é apenas para colocar o nome, nós vamos partir, então, aqui da seção número 2. Eu vou dar 2 cliques na pergunta, e aqui nos 3 pontinhos, eu tenho a opção ir para a seção com base na resposta. Então, se ele acertar essa primeira questão, eu quero que ele passe para a seção 4, que tem uma pergunta mais difícil. Então, eu vou dizer que se ele acertar essa, eu quero que ele vá para a seção 4. No entanto, se ele errar, eu quero que ele continue respondendo questões mais simples. Então, eu vou pedir para que ele vá para a seção 3. Então, configurei a primeira questão, tá? Vamos ver como que ela vai ficar. Então, vamos entrar no modo de visualização, lembrando que aqui nós temos a visão que o aluno tem da atividade. Vamos fazer um teste. Então, se eu acertar, cliquei em próxima, eu passo por uma questão um pouco mais difícil. Vamos voltar aqui e vamos clicar numa opção errada. Clico em próxima, eu vou para uma questão diferente, com um nível um pouco mais fácil. Tá? Posso também, se quiser, dar título aqui a essas sessões, tá? Aí fica a critério, então, do professor. Vamos para a segunda questão. Então, a mesma coisa, dou 2 cliques nessa segunda questão, clico nos 3 pontinhos, ir para a seção com base na resposta. Então, qual é a próxima pergunta? Eu tenho 2 opções. Eu tenho uma mais fácil e uma mais difícil. Então, quem acertar, eu quero que seja direcionado para a seção 5. Quem errar, eu quero que seja direcionado à seção 4. Então, quem acertar, seção 5. Quem errar, seção 4. Ok. Vamos de novo visualizar como que isso está ficando lá para o meu aluno. Então, vamos colocar o nome. Lembrando, né, que a não ser que você peça uma coleta de e-mail, esse campo de nome é bastante importante se você deseja avaliar a atividade, né, senão depois a gente não sabe qual foi o aluno que respondeu. Vou acertar aqui a primeira e vou passar então para a próxima. Se eu acertar a primeira questão, eu vou para aquela então que tinha um nível um pouquinho mais difícil. Se eu errar, eu passo para uma próxima questão com o nível um pouco mais fácil. Então, a gente vai condicionando. Né? Isso pode ser feito com questões objetivas. Vamos aqui, então, agora para a seção número 4. Então, clico. Vamos de novo pedir para ir com base na resposta. Vamos ver aqui as próximas.
Então, se ele acertar, eu quero que ele passe para um nível mais fácil, mais difícil, desculpe. Se ele errar, eu quero que ele vá para um nível mais simples. Posso aqui ainda no final adicionar uma seção especificamente para uma mensagem para aquele aluno que já terminou de responder, que já respondeu todas essas que eram mais difíceis e chegou ao fim. Então, quer ver? Vamos adicionar aqui, ó. Vamos colocar ali. Poderia colocar uma imagem também. Então, vamos trabalhar da seguinte forma, ó. Vamos clicar de novo aqui. Se o aluno acertar essa daqui, eu quero que ele vá lá para o final. Tá? Então, ele já respondeu tudo. Ele vai lá para a seção 7. Se ele errar, eu quero que ele passe, então, para essa questão mais fácil aqui, ó, que está lá na seção 6. Ok. Como que eu poderia configurar agora, então, a seção 6? Poderia, então, ela já está, na verdade, né, configurada, colocar que ele continue para a próxima sessão. Qual é a próxima sessão? Já é a sessão 7, né, que é a sessão final do formulário. Então, vamos visualizar como é que ele ficou completo. Então, se eu acertar, passo para o 567 vezes 24. Se eu errar, vou para o 20 vezes 20. Tá? Se eu acertar lá o 20 vezes 20, eu passo para uma um pouquinho mais difícil. Porém, se eu tiver errado, eu vou ser direcionado para uma outra questão diferente. Então, vamos errar essa daqui também, ó. Então, se eu errei, eu vou para uma mais simples. Se eu acertei, eu vou para o final. Então, a gente pode ir fazendo essas configurações e condicionando o nosso formulário às respostas que são dadas. Lembrando que se ficar com dúvida, se o formulário está com exceções condicionadas da forma correta, basta entrar nesse modo de visualização do aluno e automaticamente a gente vai conseguir saber, né, como que esse formulário está antes de enviar para ele. Então, o formulário pode ser utilizado, nesse caso aqui, com esse condicionamento, de modo a abranger diferentes níveis de aprendizagem com uma única atividade. Espero que vocês tenham gostado e que aproveitem bastante esse recurso.